Olá, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo e venho trazer mais um vídeo sobre os autores da psicologia e os seus livros. Tem um autor que eu gosto muito e eu percebi, olhando ali os vídeos que já foram gravados, eu ainda não tinha comentado, mas eu tinha feito uma live falando sobre o nosso urso. Está lá no Instituto Ressurgere, no nosso site. Lá tem um urso que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É baseado no livro deste autor. Esse livro aí. Os Sete Hábitos das pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey. É um autor, eu admiro muito, um autor norte-americano. É um autor reconhecido no mundo inteiro. Infelizmente, muitas pessoas no Brasil não conhecem ele. Mas é um autor extraordinário. Ele é um autor e ele foi um grande empresário e treinou muitas pessoas importantes e influentes no mundo inteiro, tanto a nível corporativo como até pessoas do alto escalão envolvidos ali com a Asa Branca. Então ele é uma pessoa espetacular e além disso, ele, além de ser um grande professor, ensinar muitas coisas para ajudar as pessoas a progredirem na sua vida pessoal, familiar e também profissional. Ah, ele também era uma pessoa muito admirável, todos amavam e admiravam muito ele. Ele já faleceu, mas ele deixou o legado, ele deixou é enorme. E tem uma grande empresa lá de ensino e treina muitas pessoas no mundo inteiro e se chama Franklin Covey, né? E é a empresa que patrocinou o próprio livro. E é um livro muito interessante. Vou trazer bem breve algumas informações. Então, primeiro sobre o autor, certo? Stephen Covey, um dos 25 norte-americanos mais influentes segundo a revista Time, dedicou sua vida a ensinar as pessoas a reescreverem seu futuro e terem pleno controle diante do destino. Internacionalmente reconhecido como especialista em liderança, relações familiares, consultoria organizacional, além de professor e autor, já vendeu mais de 25 milhões de livros e foram traduzidos para mais de 38 idiomas. Entre eles se destaca este livro. É Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, considerado o livro de negócios mais influente do século XX. Escreve seus outros sucessos, entre seus outros sucessos de venda, estão Vivendo Sete Hábitos, Sete Hábitos das Famílias Altamente Eficazes, Sete Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes, e não fica, mas eu vou falar um pouquinho desse livro aí, e é Os Sete Hábitos dos Casamentos Altamente Eficazes. Eu uso muito na terapia com casais, uso muito esse livro. O autor, a todos foram lançados pela editora Bestseller. O autor faleceu em julho de 2012, aos 79 anos. E aí tem uma pessoa, Guns Business Monte. Quando Stephen Covey fala, os executivos prestam atenção. Então, ele é uma pessoa extremamente influente. Então, temos aqui mais coisas sobre ele. Então, ele escreveu um livro extraordinário sobre a condição humana. É escrito com tanta elegância, compreende tão bem as nossas preocupações mais íntimas e é tão útil para a nossa vida empresarial e pessoal e será o meu presente para todos que conheço. Estou convencido de que a gratidão dessas pessoas se tornará visível no trabalho e na autoestima delas. Warren Bennis, professor de administração da USC e autor de A Formação do Líder. Mas então, exatamente se trata esses sete hábitos. Então, o autor ele divide e existem alguns princípios que a gente precisa compreender sobre percepção, mudanças de paradigmas. Ele usa aquela metáfora da lente, né? E nós temos uma certa lente e nós usamos para enxergar o mundo. A gente para aprender
abugar essa lente para enxergarmos o mundo melhor e muitas vezes mudar alguns paradigmas que temos, né? Algumas convicções que nós temos e acabam prejudicando o nosso progresso pessoal e interpessoal. E aí ele divide os hábitos em 3 áreas. Uma ele chama de vencendo. Deixa eu pegar o nome exato aqui para vocês. Ele fala assim, ó, vitória particular, onde tem os 3 primeiros hábitos. Seja proativo, honesto objetivamente e primeiro mais importante. Esses 3 ele chama de uma vitória particular. Eu preciso vencer o meu próprio eu, meus próprios desafios por meio desses 3 hábitos antes de passar para uma busca de hábitos relacionados aos outros. Eu preciso ter esses hábitos primeiro. Aí temos a segunda parte, ele chama de vitória pública. Seria essa ideia de nós termos uma vitória em relação ao ter uma boa relação com outras pessoas. Porque nós estamos envolvidos no mundo onde existem outras pessoas, então não adianta apenas nos darmos bem com a gente mesmo, se não aprendemos a nos dar bem com os outros. E seriam essas 2 divisões. E uma terceira parte seria renovação. E seria a vitória pública, os hábitos 4, 5 e 6. Pense, ganha, ganha. Procure primeiro aprender, depois ser aprendido e crie sinergia. E aí temos a renovação, e é o terceiro passo. Depois que tem uma vitória particular individual, que você precisa de uma vitória ou os outros, uma vitória interpessoal, e você entra em uma renovação. E ele chama de o sétimo hábito, e é afine o instrumento, onde você vai lapidar ainda mais e melhorar e aperfeiçoar ainda mais os outros primeiros 6 hábitos. E no livro ele divide nessas 4 partes, né? A primeira é essa mudança de paradigmas, ampliar a percepção. O segundo é a vitória particular. O terceiro é a vitória pública, interpessoal. E o quarto é a renovação. São as 4 partes do livro. E é um livro considerado extenso, né? 400... Vou colocar onde exatamente ele termina. Fica bem onde ele termina mesmo, sem tirar a parte dos índices e outras partes ali. Índices não, as referências, o índice, tá certo? Índice remissivo e referências e tal. São 432 páginas. Então é um livrinho grossinho ali, considerado. Geralmente não é um livro e a gente olha pra ele, com essa grossura, e pensa, eu não vou ler, é muito grande. Vai por mim, você vai ler tão rápido esse livro e vai querer repetir. É um livro muito bom, ele é uma leitura leve, fluida, interessante, então é um livro, e com certeza se você investir nesse livro não vai se arrepender. Na verdade, todos os livros que eu trago para vocês e autores, você nunca vai se arrepender de ler eles, eles são excelentes. E apesar de ele não ser o autor da psicologia propriamente dita, os pensamentos dele são muito relacionados à psicologia. Por exemplo, ele vai falar sobre formas de comunicação, que são muito importantes, sobre responsabilidade, sobre comportamento, sobre saúde. Então ele vai falar muito sobre isso, vai falar sobre esses pontos que a psicologia também se interessa. E um dos grandes autores ao qual ele se inspirou muito foi o autor, como vocês já sabem, eu gosto muito, Viktor Frankl. Então, quando eu estava lendo o livro, eu me surpreendi quando eu ouvi ele falando de Viktor Frankl. E tem um outro livro, uma outra hora eu trago ele, que se chama Prisioneiros de Nossos Pensamentos, onde o prefácio desse livro foi escrito pelo Stephen Covey. E ele tinha uma amizade com o Viktor Frankl, e ele chegou a visitar o Viktor Frankl quando ele estava no hospital lá, nos últimos dias dele. E então o autor assim, ele tinha uma proximidade com o Viktor Frankl, um amigo do Viktor Frankl, e ele traz muito da logoterapia também, mas não só ela, ele traz muitos princípios de diversos autores, ele traz exemplos, traz ilustrações, traz fábulas,
outras histórias, outros, para nos ajudar a entender os princípios. Então é um livro e certamente muda a mente e a vida de uma pessoa para eles irem e aplicar os seus princípios. Se você somente ler o livro, você já vai dizer, nossa, valeu a pena, muito a pena. Talvez eu quero ler novamente. Mas se você aplicar os princípios, eu posso te garantir que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque realmente funciona. Eu já apliquei na minha vida e eu ajudo meus pacientes a aplicar na vida deles. Lá no meio da terapia eu falo assim, você já ouviu falar do livro 7 hábitos? Normalmente as pessoas não conhecem. E aí eu trago, olha, esse hábito é algo que você pode desenvolver na sua vida e vai te ajudar. Quando a pessoa começa a desenvolver esse hábito na vida dela, realmente muda. Então é um livro muito, muito bom. E ele tem uma, como diz aí, né, nas letras azuis aí, lições poderosas para a transformação pessoal. É verdade. E aí tem um outro livro, eu gosto bastante também, e ele escreveu junto com a esposa, onde eles aplicam os 7 hábitos na relação do casamento. E é esse livro aí. Tem outros, e eu ainda não consegui, mas tem outros também de adolescentes, de famílias, enfim. Esse livro aí, eu tenho outros ali também, do 8º hábito e os ensinamentos, um resumo de todos os ensinamentos dele. Mas geralmente a base de todos os livros ainda é esse aí, né? Esse aí é o principal, os outros dão os complementos, mas ele é a Bíblia do Stephen Covey, né? É o fundamento aí, tudo aí. Os outros complementos, algumas coisas interessantes. E esse também, ele é basicamente o mesmo. O outro, mas com aplicação prática para os casais. Então ele vai trazer como é que, por exemplo, como é que a gente pode, juntos, o casal, aplicar o princípio de sinergia. Certo? O hábito de sinergia. E é muito legal porque a esposa dá a opinião dela, eles contam as experiências do próprio casamento deles, então é muito legal. Uso muito os casais também. Aconselho eles a comprar e estudar juntos esse livro. Quando não podem, aí a gente vai trabalhando junto os princípios, trazendo alguns trechos do livro e tal. Então é isso aí, pessoal. Não quero estender tanto assim o vídeo, mas posso garantir que esse autor é um autor espetacular. E como os outros eu venho trazendo, né? Alguns pouco conhecidos, outros nem são quase nada conhecidos, né? Muito pouco conhecidos. Esse é um autor muito pouco conhecido, infelizmente. Tem algumas pessoas que se interessam mais por essas áreas, acabam procurando, mas infelizmente não é tão conhecido como deveria. O Viktor Frankl já é mais conhecido no Brasil, não tanto como deveria, igual o Stephen Covey, não tanto como deveria, mas é o autor mais conhecido do Stephen Covey. Mas Stephen Covey e o Viktor Frankl são incrivelmente reconhecidos no mundo inteiro, mas infelizmente no Brasil a gente fica meio atrasado em algumas coisas. Mas tenho certeza que se você estudar esse livro, pode me chamar lá e dizer assim, Daniel, você tinha razão, porque você vai saber que eu tenho razão. É muito bom o livro, é espetacular, posso garantir que o livro é maravilhoso, é transformador. Para encerrar, eu gostaria também de te obrigar a ir lá no nosso site, institutoressurgere.com. Por quê? Porque lá temos um curso, um valor bem acessível, para que você possa assistir a minhas aulas sobre o autor, sobre esses 7 hábitos, onde eu explico, dou exemplos e algumas tarefas para você aplicar na sua vida e te ajudam a aplicar ainda mais. Então se você ler o livro, ou já leu o livro, e realmente quer aprender mais e aprofundar esse conhecimento, vá lá no nosso site institutoressurgere.com, lá na parte de cursos, e vamos ter mais um curso do Instituto Ressurgere. Já temos lá disponível, é só você entrar no link e ela vai estar lá Hotmart, você põe lá seus dados. Se você não gostar do curso, pode pedir o reembolso, né? Mas tenho certeza que vai gostar. Todos que já assistiram gostaram muito e aprenderam muito. E além disso, ganhei um certificado, é algo bem legal. É isso aí. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Eu vejo que muitos estão assistindo, mas poucos estão curtindo e compartilhando. Muitas vezes é por esquecimento mesmo, porque às vezes a gente está assistindo lá, legal, mas aí já passa para o próximo, já tem outro assunto. Mas não esqueçam lá de curtir, de compartilhar. É muito importante para o nosso canal continuar crescendo.
para que mais pessoas conheçam o Instituto e esses autores maravilhosos. E também na sexta-feira temos assuntos bem importantes sobre a psicoterapia. Então peço esse favor para vocês, para que a gente possa ampliar ainda mais, levar ainda mais esse conhecimento às pessoas. Certo? Até a próxima então, um grande abraço.